Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja Deus por sua vida, louvado seja a Deus por essa campanha nacional de oração. 20º dia hoje, com o tema que os sinais do reavivamento sejam manifestos. O texto de Atos 4:31 diz assim: depois dessa oração, o lugar que estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Interessante que tudo ocorreu depois da oração. Em Atos capítulo 6, nós lembramos dos apóstolos que se dedicaram à oração e ao ministério da palavra. Na China, o sol não surgia sem antes encontrar Hudson Taylor de joelhos, orando por reavivamento. Em 1821, um jovem advogado se retirou nos bosques para orar e Charles Finney foi esse grande homem usado por Deus, onde ele ia era derramado o poder do Espírito Santo. Richard Baxter diz assim: a oração deve fazer parte do nosso trabalho tanto quanto as pregações. O pregador que não ora por suas ovelhas não pregará de todo o coração. Então nós podemos fazer muitas coisas, grandes realizações, mas nunca haverá substituto para a oração. Ou seja, a oração é o início de todo avivamento. A Bíblia diz ainda que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E muitos querem ser cheios do Espírito, mas não estão dispostos a transbordar na vida de outros. Ou seja, se não há propósito, não há unção do Espírito Santo. Porque às vezes podemos estar nos movendo por motivações erradas, onde nossa missão pode não ser pregar tantas vezes e nem é encher um templo. Nossa missão continua sendo salvar almas, e tantas almas quanto for possível, porque sem esse propósito não haverá avivamento. Mas por que é tão difícil obter essa unção do alto? Porque Deus não derramará do seu Espírito sobre a carne e o pecado. E às vezes pode não ser aquele pecado conhecido nosso, que nós citamos tanto, mas pode ser a paixão por nossa própria fama, ou seja, o amor aos louvores dos homens a nós, e aí encontramos uma vaidade disfarçada. Então, se não nos quebrantarmos e nos humilharmos, se o Espírito Santo não vê que nós estamos nos submetendo a Ele, ele se vê impossibilitado de nos usar. Porque todo reavivamento inicia com uma profunda convicção, e não é só de fé, mas do pecado em relação àquilo que nos serve. Então não é o quanto buscamos a Deus, mas o quanto nos entregamos à submissão do Espírito Santo. A Bíblia ainda continua e diz assim, que pregavam corajosamente a palavra de Deus. Ou seja, o poder intelectual pode encher templos, mas é o poder do Espírito Santo que preenche a alma vazia. O nosso conhecimento, nossa capacidade intelectual pode agradar as pessoas, mas é o poder do Espírito Santo que salva a alma ferida, traz transformação às famílias, às vidas, porque nós entendemos que esse poder não vem de nós, é do Senhor. Então nós precisamos mais do Espírito Santo do que das nossas próprias convicções. Onde 1 hora de trabalho no poder do Espírito Santo pode realizar mais do que um ano inteiro de trabalho na força da carne. Então, sem o Espírito Santo, estamos inaptos à missão. E se nós não sentimos a responsabilidade pelas almas, pode ter algo errado aí, tá? Pois devemos estar precisando de um reavivamento pessoal. Oswald Smith, no livro Paixão pelas Almas, diz assim: quando os primeiros pregadores metodistas foram ao Canadá e aos Estados Unidos, não chegaram como pastores, vieram como ardorosos evangelistas. Onde quer que passassem, iam acendendo as chamas do reavivamento espiritual. Quais foram os resultados? Milhões de metodistas só na grande nação norte-americana. Isso ocorreu principalmente como resultado dos reavivamentos dirigidos pelos primeiros pregadores de Wesley. O metodismo nasceu no reavivamento. Enquanto houve reavivamentos metodistas, almas foram salvas aos milhares. É isso que Deus faz quando há reavivamento. E aqui nós temos algo de oração pessoal, que a sua devoção aumente mais e mais, e que algo de oração pela igreja, que a oração busca pelo poder do Espírito Santo, seja uma realidade em toda a igreja. Eu quero orar por você e pela igreja do Senhor. Vamos orar. Senhor, que tenhamos cada vez mais fome e sede da Tua Palavra, que possamos nos dedicar à oração mais do que dedicamos a tantas outras coisas, que possamos buscar, ó Deus, o Teu Espírito e nos submeter à Tua vontade, Senhor. Submeter o nosso coração, as nossas vontades a Ti.
que as igrejas em todo o país sejam tocadas por Teu Espírito e que a manifestação do poder do Espírito Santo seja uma realidade em todas as nossas igrejas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Fique com Deus.